Está no ar o Movimento Pentecostal. Conhecer a Deus de forma profunda e com intimidade requer a seguinte disciplina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não perca no programa de hoje testemunho de fé e cumprimento da palavra de Deus na vida daquele que busca e crê. Fique firme, porque não tem outra igreja melhor do que a Assembleia. Pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma mensagem da palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, receba-o na sua vida e comece a escrever na sua nova vida com Cristo uma nova história de paz, de alegria, de vitória e de bênção de Deus. Quadro Nossa História revela fatos inéditos da influência das Assembleias de Deus na vida dos que creram e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Somos defensores da Assembleia de Deus, porque nela nós aprendemos os ensinamentos básicos da fé cristã. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Já experimentou a graça de Deus hoje? Então desfrute de uma conexão mais íntima com o Salvador e experimente inteiramente sua graça. Leia Graça Diária Bíblia Devocional Max Lucado. Ela foi elaborada para leitura em um ano e possui trechos dos livros deste consagrado autor. Graça Diária Bíblia Devocional Max Lucado. Adquira já nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Há muitos séculos, os homens têm procurado evidências da existência de Deus. Na verdade, artefatos bíblicos estão entre os tesouros mais procurados. Há uma crença de que, se puderem encontrar uma relíquia ou talvez alguma evidência de uma cidade bíblica antiga, todas as dúvidas serão dissipadas e os mais céticos poderão crer de fato. Todavia, a história mostra que tais descobertas não aumentam a fé. Antes, levantam mais perguntas. Deus é mais do que um fato. Ele é um Deus pessoal que se revela para cada um de nós de forma singular. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Estado do Rio e outros, a SEADER, tem a eleição mais disputada dos últimos anos. Entre os dias 9 e 12 de março, 1.660 ministros vinculados à SEADER estiveram reunidos no Templo Central da Assembleia de Deus, em Casimiro de Abreu, para a edição de número 198 da Assembleia Geral Ordinária da instituição. Foi uma festa com muito louvor e pregação da Palavra de Deus. Durante os dias, os convencionais também celebraram o centenário das Assembleias de Deus e os 50 anos da SEADER. No sábado, dia 12, pela manhã, aconteceu a consagração ao Ministério da Palavra. Um grupo de 27 evangelistas e 41 novos pastores foi examinado pela SECAM. Como de costume, a turma recebeu o nome de Pastor José Santos. Foi uma homenagem ao ex-presidente da Assembleia de Deus no bairro Carioca da Penha. O pastor José Santos já está na eternidade. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Ele foi um homem de Deus. O líder da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidiu o processo eleitoral. 3 chapas disputaram o pleito. A primeira era encabeçada pelo pastor Eliel Pereira, a segunda pelo pastor Isaías Coimbra e a terceira pelo pastor Martinho Monteiro. A votação aconteceu de forma manual.
Depois de um longo período de tensão e adrenalina durante a apuração, foi decidido que haverá um segundo turno. Novamente, os convencionais compareceram às urnas, só que dessa vez para decidir entre os pastores Eliel e Isaías Coimbra. No início da noite de sábado, o resultado foi favorável ao pastor Eliel, com 277 votos. Muita disposição e vontade de servir bem a SEADER e a Assembleia de Deus no Brasil. O pastor Eliel Pereira foi apoiado pela mesa diretora da SEADER. O ex-presidente Samuel Batista Lessa contabilizou as vitórias do pastor Eliel na igreja em que é presidente. Eu estou sentindo realizado no momento desta eleição, porque Deus escolheu esse local para fazer e Deus esteve presente em todos os nossos cultos. O pastor José Wellington Bezerra da Costa declarou o resultado do processo eleitoral e deu posse à nova mesa diretora. Estamos comemorando o centenário da Assembleia de Deus, os 50 anos da existência da SEADER e a realização desta verdadeira festa cristã pentecostal. Pois nossos pastores, com muita alegria, com muita fraternidade, se você tem andado por muitos lugares procurando ao Senhor Jesus, procurando uma forma de se encontrar com Deus, este é o momento. Encontre-o agora, acompanhando a mensagem bíblica com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Cumprimento os nossos queridos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, aquela do estudo pentecostal, e veja no livro de um dos mais lidos e comentados profetas da Bíblia, o livro do profeta Daniel. No capítulo de número 5 do livro deste grande homem de Deus, está registrado assim, e eu queria convidar a sua atenção para a leitura do versículo de número 14, do capítulo de número 5 do livro de Daniel. Assim está escrito: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Você, meu irmão, com certeza, como crente em Jesus Cristo, você tem tido cuidado esmerado para escrever na sua vida algo edificante. Eu sempre digo que aquilo que nós falamos, possivelmente o vento leva, mas aquilo que nós escrevemos fica registrado para a nossa posteridade. Pois bem, a história da sua vida deve estar sendo escrita, porque amanhã os seus filhos, os seus netos, eles irão ler. E o que dirão? Bonita história, a sua história foi de alguém vencedor, você deixa um bom exemplo de um homem de Deus, de um pai de família, de um obreiro, de um pastor, de um ministro do Evangelho, quem sabe um empresário e um bom filho, bem, enfim, um bom profissional. A história estamos escrevendo. Pois bem, a Bíblia nos conta, Daniel estava lá no palácio do rei. Ele havia sido usado por Deus para interpretar sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu e o seu substituto que subiu ao reino foi Belsazar, o seu filho. E o seu substituto, Belsazar, foi um homem de um coração perverso. Ele distanciou-se de Deus e o seu comportamento no reinado em Babilônia foi reprovado por Deus. E nos diz o texto sagrado que um dia Belsazar, ele foi além da medida. Ele se exaltou e aquele homem fez uma orgia no palácio. E ele manda convidar muitas mulheres. A Bíblia diz que havia uma quantidade enorme de concubinas. E ali, com os seus amigos, ele fez uma orgia. Eles dançaram, beberam, e para profanar, ele manda buscar os vasos sagrados da casa do Senhor, e ali eles começam a beber nos vasos sagrados da casa do Senhor, e aquilo ofendeu a Deus. Deus se irou, Deus ficou zangado com aquela situação daquele homem perverso, pecador, obstinado, prostituto, idólatra.
Talvez você não conheça a história, leia depois a história de Belsazar na Bíblia. Pois bem, este homem recebeu a reprovação de Deus. E Deus, então, como uma reprovação, escreveu na parede branca do seu palácio uma mensagem. Eles não viram além de uma mão que escrevia. Belsazar olhou para o que estava escrito. Ele não entendia, mas ficou assombrado. A Bíblia diz que os seus joelhos se relaxaram, ele ficou tremendo de medo. E naquele medo terrível, ele então manda chamar os sábios de Babilônia, e nenhum deles teve a sabedoria e a capacidade para ler e interpretar aquela mensagem que estava na parede. E então, aqui está, a rainha vem e diz: olha, Belsazar, aqui no reino da Babilônia existe um moço que na história da vida dele nos conta que ele tem o Espírito de Deus. Este moço é diferente. Ele veio de Babilônia, ele veio de Judá, e aqui na Babilônia ele tem tido um comportamento maravilhoso, tem uma vida moral ilibada. Este moço chama-se Daniel, ele é inteligente, ele é sábio, ele trabalhou com teu pai muito tempo, foi muito próspero em tudo aquilo que fazia, a sua história é muito bonita. Então, senhores, de acordo com a história, todo o registro histórico da vida de Daniel, ele é chamado à presença de Belsazar. E então, diante de todos aqueles que estavam no banquete, agora, certamente os músicos pararam de tocar. É possível que ninguém mais bebia, porque havia temor e tremor no meio de todos no fim daquele banquete. E me parece ver chegar ali Daniel, aquele jovem simples, e ao aproximar-se do rei, ele recebe uma proposta. O rei diz: olha, Daniel, se você interpretar, nos contar o que é que está escrito aí, eu vou lhe vestir de púrpura, eu vou te exaltar, eu vou te promover aqui no palácio. E ele prometeu muita coisa a Daniel. Daniel, aquele jovem simples, disse: olha, majestade, o senhor pode dar suas ofertas para outro, mas eu vou interpretar, porque o Espírito de Deus está na minha vida. Homem nenhum pode dar essa interpretação, a não ser aquele que tem com Deus uma feliz comunhão. Daniel tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele então lê aquela mensagem que ali estava. Era uma mensagem dura, era uma repreensão de Deus. Porém, senhores, tudo quanto Daniel leu, tudo quanto Deus escreveu, ficou registrado não somente no palácio lá de Babilônia, mas também na vida do rei Belsazar. Senhores, eu estou concluindo aqui as minhas rápidas palavras, mas quero lembrar a você, você está escrevendo a história da sua vida. É possível que, como estudante, você, na história do Brasil, tenha lido sobre a vida de tantos homens que passaram. Pois bem, mas hoje eu quero chamar a sua atenção, a história da sua vida. Seja um crente em Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, receba-o na sua vida e comece a escrever na sua nova vida com Cristo uma nova história de paz, de alegria, de vitória e de bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe.